Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. É um prazer imenso estar em vossa companhia. E vamos às notícias. O governo e a Renamo prometem para a próxima semana um acordo sobre a despartidarização do aparelho de Estado. A Renamo diz que 95% das questões foram consensualizadas, faltando apenas um acordo sobre a proibição de atividades políticas por parte de titulares de órgãos do Estado. O terceiro ponto dizia que o governo e a Renamo prometem para a próxima semana um acordo sobre a despartidarização do aparelho de Estado. A Renamo diz que 95% das questões foram consensualizadas, faltando apenas um acordo sobre a proibição de atividades políticas por parte de titulares de órgãos do Estado. O terceiro ponto da agenda do diálogo político entre o governo e a Renamo, a despartidarização da função pública, parece consensualizar as partes e para a semana um acordo final poderá ser anunciado. Praticamente, a declaração de princípios sobre a despartidarização do Estado está harmonizada e concluída. Há alguns aspectos finais e de consulta a serem feitos, mas, em princípio, estamos em crer que estão criadas as condições para essa declaração ser assinada e ser apresentada numa próxima ronda do diálogo. A Renamo diz que 95% das questões já estão acordadas, faltando apenas aspectos sobre a separação entre o Estado e a política na atuação de detentores de cargos públicos. Nós estamos a defender que os titulares dos órgãos do Estado e de outras instituições que tenham alguma relação direta com o Estado, em particular dos titulares do órgão do Estado, não possam, no tempo do serviço, realizar atividades políticas. Então, é este aspecto que estamos a procurar encontrar o consenso com os nossos irmãos do governo. A próxima ronda do diálogo está agendada para a próxima segunda-feira. O governo anunciou hoje a intenção de acabar com a missão de observadores militares internacionais que supervisionam a implementação do acordo de cessação das hostilidades. No final da ronda 94 do diálogo político, o executivo, que apesar da tarefa central estar ainda por supervisionar, dizia que o executivo diz que apesar da tarefa central estar ainda por supervisionar, a missão não vai ser prorrogada. No prazo de 135 dias, a equipe militar de observadores para a cessação das hostilidades militares tinha como principal missão supervisionar a desmilitarização e a integração dos homens residuais da Renamo. Há uma semana do fim do prazo, os homens de Afonso Dhlakama continuam de armas em punho e nem sequer há acordo sobre o início da desmilitarização. Mesmo assim, o governo diz que não pretende prorrogar o prazo dos observadores internacionais. A atividade principal, que era de integração, não pode ser realizada por falta de apresentação das pessoas a serem observadas pelos seus detentores. Neste caso, refiro-me ao partido Renamo. Neste andar, como governo, sentimos que não há condição de continuarmos o nosso trabalho contando com a observação internacional. A atividade vai continuar entre nós. A nível político, haver vontade e compromisso de que vamos pacificar o nosso país e todos os mecanismos para que nossos irmãos, que ao longo de anos foram submetidos e usados como instrumentos de violência, possam viver em plenitude. A Renamo não concorda com o fim da missão dos observadores militares internacionais e defende a sua prorrogação até o fim da implementação do acordo de cessação das hostilidades. Quando nós criamos a Emoxi, nós, a Renamo, como governo, vimos que havia necessidade de ser este organismo a acompanhar o processo. Então, essa necessidade que levou-nos a criar a Emoxi ainda não expirou. Por isso, o nosso fundamento
é que a Mochi deve continuar a trabalhar conforme a lei preconiza. Significa, a lei foi aprovada pela Assembleia da República e tem que ser cumprida. É isso que estamos a dizer, que a Mochi deve continuar tendo em conta aquilo que foi o espírito legislador, levar esta missão até ao fim, sob supervisão da Mochi. Até aqui desconhece-se o posicionamento oficial dos observadores militares internacionais, contudo, fontes paralelas dizem que paira algum descontentamento pelo fato do governo e a Renamo estarem em constantes desacordos sobre o processo de desmilitarização e integração. Filipe Paúnde defende que os que anunciam a formação de um governo autónomo agem fora da Constituição da República. O ex-secretário-geral da Frelimo exorta as comunidades a serem vigilantes e a denunciar ações que promovam o divisionismo. O membro da Comissão Política Central do Partido Frelimo desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de Nampula, onde falou a jornalistas. Filipe Paúnde referiu-se a indicar nomes que os que propalam a formação de um governo autónomo estão a agir fora da Constituição da República. As eleições do dia 15 de outubro foram gerais, não eram provinciais, não eram regionais. Esses que propalam a formação de um governo regional, de um governo autônomo, estão a agir fora da Constituição da República. Deve-se condenar. Os moçambicanos devem continuar unidos e o Moçambique tem que continuar a ser um país uno. Não pode, por mero capricho de alguém, tentar se dividir o nosso país. Filipe Paúnde exortou as comunidades a serem vigilantes e a denunciarem qualquer ação de promoção de divisionismo e que atentam contra a unidade nacional. Cada um de nós tem que ser vigilante, desmascarar, denunciar qualquer ação que atente à unidade nacional, que atente à divisão do nosso país. Na província de Nampula, o membro da Comissão Política Central da Frelimo vai escalar vários distritos onde tem projetado encontros com os membros daquela formação política. E para análise destes temas, temos esta noite dois convidados. São eles Fernando Gonçalves, boa noite, muito bem-vindo à Noite Informativa. Obrigado. E também Domingos do Rosário, boa noite, muito bem-vindo. Obrigado. Começo por Domingos do Rosário. Falta uma semana, né, para o fim da missão de Mochi. Daquilo que era a sua missão central, a supervisão da desmilitarização das chamadas forças residuais da Renamo, nada aconteceu. E o governo veio hoje a público dizer que não vai renovar o mandato, não é? Alegando, entre outras razões, os custos da manutenção das equipas. Acha que este processo de desmilitarização pode efetivamente acontecer sem a supervisão de observadores estrangeiros? Bem, primeiro, boa noite aos telespectadores da STV. E pronto, eu acho que é com alguma estupefacção, né, que nós recebemos essa notícia de que a missão de observadores não vai continuar, porque de fato se a missão de observadores está lá para supervisionar o processo de enquadramento daquilo que chamam forças residuais da Renamo, é estranho que a missão, antes de fazer 1% daquilo que seja a sua missão, e ela seja desmantelada. Se é possível, indo concretamente à questão que você me coloca, se é possível haver enquadramento das forças residuais da Renamo sem essa equipe de supervisão, eu penso que essa questão é um bocadinho complexa de responder. Por que é complexa? Nós sabemos, e eu acho que todo o povo moçambicano deve estar, sabe disso, que é um pouco complicado, embora haja avanços, é um pouco complicado a Frelimo e a Renamo se sentarem, encontrarem consensos sem que haja um mediador ou uma força internacional que esteja a mediar o processo de negociação entre essas duas partes. Vimos isso depois do Acordo Geral de Paz, as Nações Unidas estiveram aqui em Moçambique e houve o processo de integração de uma parte dos militares da Renamo e outra parte ficou por fora. Agora,
eu acho que isso é praticamente impossível, não é? Praticamente impossível por uma questão muito simples. É que a Frelimo e a Renamo ainda não estão, na verdade, reconciliados. Eu acho que as nódoas do conflito armado ainda continuam vivas na memória de cada uma das forças. De um lado a Renamo, do outro lado a Frelimo. Então, sem uma força intermediária que possa fazer com que essas duas outras forças, esses dois, diríamos, entre aspas, beligerantes se sentem e os acordos avancem, eu duvido muito que isso seja possível. Agora, a mim me estranha muito, independentemente de quem é a culpa, se é culpa da Renamo, se é culpa do governo, que uma força tenha ficado quase 100 dias sem fazer nenhum, a gastar fundos do Estado, e agora que há um conjunto de acordos, aliás, já se diz que 95% do que se discute já está, se faltam os últimos 5%. Sim. E agora se diga que a Hemochim vai ser desmantelada, quer dizer, isso vai criar um outro vazio, um outro fosso, e será que nessa altura vai ter que se criar uma outra força diferente desta? Quais são as soluções que o governo tem de formas com que haja uma força capaz de intermediar esse processo de enquadramento das forças da Renamo, tanto na polícia quanto no governo, como se diz. Aliás, há um outro processo que está muito atrasado aqui, porque o ponto, se houvessem a outra questão alternativa, que é o acordo de 5 de setembro, estivesse a funcionar, talvez íamos dizer que iam minimizar. Mas já chegamos a estas questões. Fernando Gonçalves, qual poderá ser o futuro deste acordo sem a Hemochim? Bom, eu penso que há duas coisas aqui. Há o prazo temporal, portanto, que está acordado no documento de 5 de setembro. Sim. Portanto, findo esse prazo, os observadores internacionais devem retirar-se. A outra coisa é o prazo por tarefa. Não é? Sim. A missão da Hemochim tinha como objetivo participar no processo de desmilitarização da Renamo e da integração dos elementos da Renamo dentro das Forças Armadas e na polícia. Ora, não tendo sido cumprida ainda a tarefa, parece-me precipitado, não é? Dizer que a Hemochim vai terminar a sua missão e nós ficamos a resolver o assunto. Eu imagino, não tenho certeza, mas eu imagino que o governo esteja a fazer as contas dos custos para a manutenção desta força. Não é pouco o que se está a gastar em termos de remuneração para os observadores, o seu alojamento, a sua alimentação, a sua circulação pelo país, etc. Agora, o que eu acho que deve ser entendido aqui é que o término, não é, da presença desta missão em Moçambique não pode ser decidido unilateralmente. As duas partes têm que se sentar à mesa, tal e qual como estão sentadas à mesa, e decidir, olha, esta missão veio para realizar esta tarefa, ainda não foi realizada a tarefa, qual é o passo seguinte? Não é? E qualquer decisão que tiver que ser tomada tem que ser uma decisão por consenso. Porque o que pode acontecer amanhã é que uma das partes pode dizer, bom, nós tínhamos este princípio, tínhamos esta base de operacionalização deste acordo e a outra parte decidiu unilateralmente terminar a presença da missão da Hemochim em Moçambique. Portanto, eu penso que tem que haver um acordo entre as duas partes.
Olhando para este posicionamento do governo, do que disse que não há condições para a continuidade das equipas da Imoshin, será de fato um posicionamento genuíno ou é uma espécie de uma medida de pressão para a Renamo, para que de fato cumpra com a sua parte para a entrega dos seus homens para serem desmilitarizados? Pode ser uma medida de pressão, não é? Pode ser um meio de pressão, mas também pode ser o facto de que o governo está a olhar para as contas. O governo tem responsabilidades financeiras sobre o país. Neste momento temos a situação das calamidades e o orçamento vai ter que ser alterado e inclusive o crescimento econômico de Moçambique vai ter que ser revisto em baixa por causa desta situação. Portanto, o governo tem responsabilidades e é como o tesoureiro que gera o dinheiro, né? Olha para quanto é que temos na conta. E se o que temos na conta não é suficiente para continuarmos a protelar a situação, a pressão vem de quem tem um controle da tesouraria. Agora, isto é uma situação, é uma questão política, não é? Há um acordo e se a tarefa não foi concretizada, não foi ainda concluída, eu penso que as duas partes têm que sentar e dizer, olha, o que é que fazemos a partir daqui? A menos que haja, não é? Porque tudo isto é uma questão de confiança mútua, não é? Se as duas partes têm confiança de que são capazes, elas próprias, sem a intervenção de terceiros, de levar avante este processo, então pronto, que assim seja. Domingos Rosário, este posicionamento é de fato um posicionamento genuíno ou é uma forma de pressionar a Renamo para cumprir com aquilo que é a sua parte? Bem, eu penso que pode ser interpretado nas duas formas, né? Eu penso que o Gonçalo já disse muito bem aqui a questão financeira. De fato, a questão financeira deve estar a pesar muito. Mas eu penso que, independentemente da questão financeira, não questão financeira, o governo não pode estar a rasgar um acordo que foi assinado por duas partes. Sim. Pode ser uma forma de pressão, sim senhora. Embora eu duvide um bocadinho que até onde é que essa pressão pode, de fato, fazer com que a Renamo ponha à parte aquilo que são as suas principais exigências em relação a esse assunto e dizer eu deixo a parte para entregar. Porque a Renamo exige que o governo lhe forneça alguns dados para ela também poder fornecer os seus dados. É bola para aqui, bola para lá, bola para aqui. Agora, independentemente de ser pressão ou não, eu duvido que essa pressão faça com que a Renamo deixe à parte tudo aquilo que são as suas reivindicações em relação à questão do enquadramento das suas forças residuais. Portanto, para mim, eu acho que é basicamente isso. Pode ser pressão, mas essa pressão eu penso que não vai ser suficiente para não deixar à parte aquilo que são as suas reivindicações e aceder a essa pressão do governo. Mas em cerca de 135 dias, a Renamo não entregou a lista dos homens para serem desmobilizados. Justifica-se que nesta altura venha a exigir a extensão do mandato da Imoshin. Ou seja, qual é a garantia moral que a própria Renamo pode apresentar para defender esta intenção? Eu tenho a impressão também que a Renamo deve ter muita dificuldade em entregar essa gente. Por que a Renamo deve ter dificuldade em entregar essa gente? Temos que recuar um bocadinho para 1992, na altura do Acordo Geral de Paz, Roma, sim. E na altura da desmobilização. Eu penso que toda a gente sabe que uma das grandes dificuldades que houve em 1992 foi a construção de um exército único de 30 mil pessoas. Porque nem as forças governamentais, nem as forças da Renamo, ninguém estava interessado em ir para o exército. Houve muita gente que pediu para ser desmobilizada, há muita gente que, sobretudo as grandes reivindicações da Renamo, é que há muitos militares da parte da Renamo que não foram considerados como militares e não foram efetivamente desmobilizados. Então, e essa gente deve escapar às estatísticas da própria Renamo.
A RENAM deve, de certeza, ter algumas pessoas que conseguiu controlar, que conseguiu guardar, que estão mais ou menos próximas daquilo que é que as delegações políticas que fazem um bocadinho política, mas fora daqueles que fazem política. Eu penso que a RENAM tem grande dificuldade em apontar essa gente que está espalhada por todo o Moçambique. Exatamente. E que está fora do controle da própria RENAM. Então, é por isso que a RENAM vai forçar até o último minuto para que o governo dê o que ela pede, para posteriormente ela tentar indicar o tal número que ela deve desconhecer. Imagine que o governo diga que, ok, eu posso dar até 40 mil. De certeza que a RENAM vai encontrar 40 mil. Mas eu penso que o grande problema da RENAM é indicar um número. Depende exatamente do que o governo vai dar. Que seja muito pouco em relação àquilo que ela supostamente deve ter ou deve não ter. Eu penso que essa é por aí que eu penso que a RENAM não vai ceder muito facilmente àquilo que é essa pressão do governo em ela apressar-se a fazer a suposta sua parte, sem que também o governo faça a sua parte. Qual devia ser o papel da Emochin nesse caso? Eu penso que a Emochin, independentemente do que quer que seja, devia estar também a exercer o papel de tentar reconciliar as partes, no sentido em que cada uma das partes fizesse cedências, né, no que diz respeito a esse grande imbróglio do enquadramento das supostas forças residuais. Agora, há outra coisa que aqui deve-se discutir. O que é força residual? Força residual são aqueles 50, 100, 200, 300 homens que disseram que tinham sido autorizados para ser a guarda Afonso Dhlakama. Eu penso que esse é o grande problema da RENAM. A RENAM não aceita só supostamente indicar aqueles que foram autorizados formalmente no Acordo Geral de Paz para serem a guarda de Afonso Dhlakama. Eu penso que é esse conceito que se dá à força residual. Ora, há muitos militares da RENAM que não foram enquadrados, que também penso que o conceito de força residual que a RENAM tem na sua consciência é muito largo nesse sentido. Não só o número da guarda presidencial de Dhlakama, mas outros que não conseguiram ser devidamente enquadrados, tanto no exército, e não foram desmobilizados. Fernando Gonçalves, qual é a sua percepção? Bom, a minha percepção é a seguinte: eu penso que em 1992 a RENAM não conseguiu apresentar um número que lhe era exigido pelos acordos de Roma, 15 mil neste caso, por duas razões. A primeira, por uma questão de desconfiança. A RENAM não estava segura de que os acordos de 1992 seriam cumpridos na sua plenitude e, portanto, tinha que manter uma força de reserva que pudesse atuar o aspecto angolano, né? em caso de necessidade. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é que nós sabemos como é que as pessoas numa guerra de guerrilha são recrutadas. Muita gente que está na RENAM e que se tornou grandes dirigentes da RENAM foram raptados. Mas neste processo de raptar pessoas, você rapta tanto pessoas com capacidade como pessoas que servem apenas de carne de canhão. E eu penso que há muita gente, quando tu estás num processo de integração de pessoas nas Forças Armadas ou na polícia, estas duas instituições têm a sua orgânica. Ok? Estas duas instituições têm a sua orgânica e têm os seus qualificadores próprios. E eu imagino que há muita gente na RENAM que não vai de encontro com estes qualificadores. Não é? Então, a minha proposta, se é que alguma coisa que pode valer, é fazer um recenseamento de quantas pessoas estão na RENAM e que não atingem os níveis que são exigidos para serem integradas nas Forças Armadas e na polícia.
Porque também não podemos funcionar na base da excepcionalidade a todo momento. Isto é exceção. Porque se nós funcionarmos nessa base, criamos o descontentamento dentro dessas forças. Há pessoas que estão lá e que estão a vir de baixo, estão a subir. De repente entra alguém que não tem as mesmas qualificações que eles têm, sim, não é? E entra para um determinado nível. Isso pode provocar um descontentamento. Então, podemos estar a resolver um problema criando outro problema. Então, a minha proposta é a Renamo entregar, não é, a lista dos seus efetivos. Aqueles que, por qualquer razão, não correspondem aos qualificadores existentes na polícia e nas Forças Armadas, possam ser submetidos a um processo de formação durante algum período. Nós temos muitos países com os quais cooperamos na área da polícia, na área das Forças Armadas, em termos de formação. Esses países podem nos ajudar para formar essas pessoas, para que depois de algum período de terem alcançado algumas qualificações, não é, poderem ser integradas nas Forças Armadas e na polícia. Eu penso que para mim, eu posso ser ingênuo, não estou dentro dos assuntos, mas como leitor da situação política em Moçambique, eu acho que esta é a situação e temos que resolvê-la dessa forma. Poderá ser uma via. Domingos Rosário, além do que foi levantado aqui, que a Renamo não conhece exatamente o número dos seus homens, a entrada em cena desta nova exigência da Renamo de criação de regiões autónomas pode não fazer com que a Renamo retarde o processo da entrega dos seus homens para a desmilitarização, assumindo aquilo que alguns setores já têm dito, de que a base militar é um trunfo para que Afonso Dhlakama imponha as suas exigências? Bem, eu acho que aqui há duas coisas que devem ser separadas, embora, bem, seja um bocadinho complicado de separar. Uma coisa são as negociações, que já vêm se arrastando já há bastante tempo e que tem o seu ponto de ordem. Aliás, já nos dizem aqui que cerca de 95% daquilo que tinha sido programado já está acordado, e eu penso que o nó de estrangulamento dessas negociações já ainda está, de fato, na questão militar. E aqui eu queria discordar um bocadinho do Gonçalves no que diz respeito porque a base qual é? A base é analfabetismo. São analfabetos. O modelo de recrutamento, isso não só foi a Renamo, mesmo as Forças Armadas. Há muitos relatórios das próprias Forças Armadas que diziam que o recrutamento era feito em camadas analfabetas, e é justamente por causa disso que muita coisa não estava a funcionar nessa guerra contra a Renamo. E se é um analfabeto que se recrutou com primeira, segunda classe, qual é o tipo de instrução que se pode dar a um analfabeto para depois tornar o que quer que seja? É aí onde eu quero discordar um bocadinho do Gonçalo, no que diz respeito que os analfabetos podem ser, não sei, treinados, não sei o quê, com base em que experiência, de que polícia. Aí estou um bocadinho, não consigo captar até onde aqui uma camada de analfabetos, desculpa, passo o termo, não no sentido de analfabetos mesmo, mas porque o termo esse que se usa, não tenho outro para usar. De analfabetos pode ser treinada até conseguir cumprir com aquilo que são os requisitos para ser membro das Forças Armadas, membro da polícia. Eu penso que essa gente, o que tinha a ser feito é recenseada e desmobilizada, e ela receber o produto, o reconhecimento de direto ou indiretamente ter participado na guerra de 6 anos. E não é só o pessoal da Renamo, depois eu direi a sua questão, desculpe lá, alongar. Não é só o pessoal da Renamo. Há duas forças aqui que combateram, foram muito importantes durante o período da Guerra Civil, que foram completamente esquecidas. Do lado das Forças Armadas, do lado do governo, temos as milícias populares. E eu penso que esses segmentos também não foram
desmobilizadas e não foram enquadradas nem no novo exército, nem não foram desmobilizadas. E temos outra força, embora tenha sido uma força que não se percebe muito bem, mas por aquilo que os livros dizem, por aquilo que muitos relatores dizem, foram muito importantes, sobretudo no retardar da assinatura do Acordo Geral de Paz. São os tais de Naparamas. Os Naparamas jogaram um papel muito importante, tanto o auxílio das forças governamentais, quanto os que foram criados pela RENAMO, também quanto o auxílio das próprias forças da RENAMO. O RENAMO criou, sobretudo na Zambésia, o tal grupo Limpa, que era uma espécie de reação aos Naparamas, quando os Naparamas foram capturados pelas Forças Armadas, formaram uma espécie de exército híbrido para combater as forças da RENAMO. E onde é que estão os Naparamas? Alguém se lembrou dos Naparamas? Os Naparamas devem estar por aí. E nessa situação, os Naparamas também devem ter se aliado, quem sabe, a RENAMO, e devem estar também a pressionar a RENAMO no sentido delas também serem enquadradas nessa questão da desmobilização, do enquadramento na polícia, do enquadramento nas Forças Armadas. Então, esse xadrez, o xadrez da inclusão no novo exército, da inclusão na polícia, da desmilitarização, da desmobilização, não é tão simples quanto parece. É um xadrez muito complexo que é preciso. Eu penso que tanto o governo quanto a RENAMO têm dossiês sobre tudo isto. Tem dossiês. E como disse muito bem o Gonçalves, eu penso que a RENAMO, durante muito tempo, onde é que a RENAMO encontrou a sua legitimidade? Aliás, até hoje, uma parte da legitimidade da RENAMO ainda se encontra no poder militar que ela tem. Sim. E ela deu, de fato, em 92, e agora mostrou-se mais do que nunca que um conjunto, ou um número considerável de forças da RENAMO não tinham sido entregues, e são esses que apareceram agora com os Santos-Giras ou coisa parecida. Os Santos-Giras, será que é resultado da Guarda Presidencial da RENAMO? Está claro que não é resultado da Guarda Presidencial da RENAMO. Está claro que é uma força que estava às ordens da RENAMO, que não tinha sido declarada, que não tinha sido entregue e que estava pronta para qualquer eventualidade devido a essa desconfiança e devido a essa reconciliação que eu sempre falo dela. Que não há reconciliação e o medo, o receio do outro ainda continua. A legitimidade da RENAMO pode, na verdade, ser encontrada uma parte naquilo que são as urnas, mas a força militar ainda continua um fator de legitimidade muito forte na RENAMO ainda hoje. Fernando Gonçalves, olhando para aquilo que é despartidarização da função pública, o governo e a RENAMO anunciaram estar prestes a chegar a um acordo final sobre a despartidarização da função pública, sobre segundo a RENAMO, falta apenas chegar a consenso sobre a separação entre o Estado e a política na atuação dos gestores públicos. Olhando de uma forma geral, até que ponto a questão da despartidarização é um assunto de interesse nacional? Bom, antes de ir para aí, eu acho que o Domingos tem razão em não concordar comigo, mas eu também tenho direito eu concordo com ele plenamente e eu acho que há aqui duas componentes. Eu referi-me à componente de formação, que é possível. Há pessoas que têm alguma formação, que estão na RENAMO, mas que não têm aquela formação que é exigida para se integrarem nas Forças Armadas ou na Polícia. Se for possível resgatar essas pessoas e dar-lhes uma formação, poderem ser integradas, muito bem. Agora, há uma coisa a que eu não me referi, que é a parte do fundo. O acordo de 5 de setembro, não é? O então presidente Armando Guebuza anunciou a criação de um fundo, precisamente que é o fundo de reconciliação, que é o fundo que deve beneficiar aquelas pessoas, não é? Quer da RENAMO, quer do lado do governo, que não estão em condições de continuarem dentro da estrutura das Forças Armadas e da Polícia. E quando nós falamos das forças residuais da RENAMO, há um ponto que nós descuramos. É que não estamos necessariamente a falar
daqueles indivíduos que combateram na Guerra dos 16 anos. Porque muitos deles já têm a idade avançada. Sim. Ok? Mas os filhos dessas pessoas, os sobrinhos, que dentro desta estratégia de não dar todos os trunfos ao inimigo, permaneceram nas zonas que anteriormente eram controladas pela RENAMO. Nós temos que reconhecer que há zonas que ficaram controladas pela RENAMO mesmo depois do Acordo Geral de Paz. Aquilo não foi automático. E essas pessoas continuaram lá e hoje têm 20, 25 anos e por aí em diante. São essas pessoas que eu penso que a RENAMO está a lutar ou está a batalhar para que sejam hoje envolvidas no sistema das forças de defesa e segurança. Agora, a questão das regiões autónomas, eu penso que a RENAMO tem que repensar muito bem esta questão das regiões autónomas. Ou ela entende muito bem o que é ter regiões autónomas ou províncias autónomas. Mas a minha questão era se a RENAMO não vai usar as regiões autónomas, a criação das regiões autónomas, para retardar este processo. Não, eu não vejo a relação entre as duas coisas. A única forma que a RENAMO tem de impor as tais regiões autónomas é através de uma guerra. Nós já sabemos que muitos países entraram em guerra, em confrontações, porque alguém reivindicava algum território. Mas eu penso que esta questão das regiões autónomas é uma questão muito complexa, muito sensível, e que eu acredito que dentro da própria RENAMO não há consenso sobre isto. Como é que isto é feito? Como é que se vai materializar? Como é que se vai materializar? Portanto, eu penso que é bom nós separarmos as duas coisas. Uma coisa é a integração dos homens da RENAMO dentro das Forças Armadas e da Polícia, que é importante. Eu acho que é importante para a segurança e estabilidade deste país a longo prazo. A outra coisa é a questão das regiões autónomas, que é uma questão política. Sim. Que deve ser resolvida a nível político. E é uma questão que depois mexe com a Constituição da República, mexe com as demais leis existentes em Moçambique. Eu vou colocar a mesma questão que coloquei ao Fernando Gonçalves, que ainda não me respondeu, na verdade, a questão da despartidarização da função pública. Perguntava eu se até que ponto é que esta questão é assunto de interesse nacional? Bem, eu acho que assunto de interesse nacional é assunto de interesse nacional. E, de fato, eu penso que para muita gente preocupa, de fato, quando um ministro viaja em nome do Estado e chega numa província, deixa de ir fazer aquilo que é o seu mandato enquanto que ministro e vira a cara e faz campanha para uma certa formação política. Eu penso que isso preocupa toda a gente, porque a pessoa foi em nome do Estado, do governo, e não foi em nome de uma formação política. Agora, a minha questão é, como é que vamos conseguir fazer isso? Porque como é que se vai aplicar? Como é que se vai aplicar Quem é que vai supervisionar? Quem vai supervisionar isso tudo? Que medidas é que devem ser tomar essa adotadas? pessoa? Quer dizer, eu acho que aqui há coisas que extravasam um bocadinho a seriedade e passa a ser um bocadinho de brincadeira. E eu penso que esse ponto é um dos pontos que constitui de fato brincadeira. Porque aqui também há outra questão que é a política e a ética. E nós sabemos que entre a política e a ética, quer dizer essas duas coisas, não há separação entre esse tipo de coisas. Então, a minha grande questão é essa. Como fazer isso?
Será que o mesmo ministro que fazia isso, a partir da altura que vai assinar o acordo, vai deixar de fazer isso? Será que o governo... Quer dizer, era preciso... E eu acho que para que isso aconteça, é preciso haver uma espécie de refundação do Estado. E refundar o Estado não passa necessariamente por refundar um bocadinho também a mente das pessoas. E aqui talvez é necessário dizer, Moçambique perdeu uma grande oportunidade de tentar fazer isso, com aquilo que foi a reforma do setor público. A reforma do setor público concentrou-se muito nas coisas que não falam, nas coisas que não agem, nas coisas que não têm sentido. A reforma do setor público preocupou-se em eliminar guichês, em criar balcões únicos e não trabalhou a mente das pessoas, que é o fundamental. Que são as pessoas que fazem a administração. A administração não é feita de paredes, não é feita de... Veja lá, por exemplo, nós temos ministérios novos, grandes edifícios. Qual é a função? Não estou a dizer que não é necessário ter grandes edifícios, mas qual é a função desses grandes edifícios se as pessoas que estão lá não têm capacidade para fazer jus aos edifícios? Qual é? Então nós perdemos uma grande oportunidade de ter a primeira fase da reforma, a segunda fase da reforma e não mexemos com as coisas mais essenciais, que é o capital humano. Esquecemos completamente da reforma, do capital humano durante a reforma. Agora, os mesmos ministros que não foram mentalmente reformados... Desculpe. Ministro Rosário, vamos ao nosso segundo tema. Renamo cumpriu com a sua promessa e não se fez presente na manhã deste sábado na sala de sessões da Assembleia Provincial de Sofala, onde deveria ter lugar a primeira sessão extraordinária deste órgão, que tinha como objetivo eleger o presidente e 2 vice-presidentes. Acompanhe. Durante a cerimônia de tomada de posse dos membros da Renamo na Assembleia Provincial de Sofala, onde detém a maioria, que decorreu nesta sexta-feira, este partido ameaçou boicotar a primeira sessão extraordinária, que tinha como objetivo eleger o presidente e 2 vice-presidentes, caso 8 dos seus 45 membros não tomassem posse por alegados erros ortográficos notados na lista enviada pelo Conselho Constitucional comparativamente aos seus documentos de identificação. O partido de Afonso de Lacama cumpriu com sua promessa. Foi na voz do presidente cessante, Manuel Ramussane, que parte dos membros presentes, 30 da Frelimo e 7 do MDM, e os convidados, depois de 2 horas de espera, ficou-se a saber que a perdiz não se faria presente. Na minha qualidade de presidente da Assembleia Provincial, comunico Vossas Excelências que estão presentes nesta magna sala 37 membros, estando, portanto, ausentes 45 membros. Constato com insatisfação que não há quórum para a Assembleia Provincial reunir e deliberar validamente. Assim, declaro não aberta a sessão extraordinária da Assembleia Provincial para eleição do presidente e vice-presidentes. Refira-se que esta é a segunda vez que a primeira sessão da Assembleia Provincial de Sofala é adiada por falta de quórum suficiente. Renamo voltou a considerar este sábado que os erros ortográficos contidos nas listas enviadas pelo Conselho Constitucional foram propositados. Porque cada processo de uma pessoa ou de um membro vem lá a fotocópia do BI e vem lá a fotocópia do cartão do eleitor. E nós achamos que estes documentos iam servir de guião para o Conselho Constitucional. Qualquer erro existente por escrito iam recorrer às fotocópias do BI. Então, fomos ver que aquilo foi um erro propositado. Assim, a Perdiz garantiu que enquanto os seus membros não tomarem posse, não participará em nenhuma sessão da Assembleia Provincial. O partido decidiu que, sem a regularização dos nomes dos colegas, a Renamo não vai nenhuma realização de uma sessão qualquer.
Com menos 8 membros, a Renamo continua a deter a maioria, ou seja, tem 37 membros, mas teme um acordo político entre a Frelimo e o MDM no ato de eleição do presidente e vice-presidente da Assembleia Provincial de Sofala. Mas estrategicamente nós não podemos tomar os assentos, porque se são 37, a Frelimo 30, MDM 7, já sabemos que esses são adversários políticos que querem ver a Renamo fora do G3 e podem se juntar e vai empatar. Quando empata, pode ser desempatado por fraude, como já conhecemos que a Frelimo é uma máquina grosseira de fraude. Entretanto, ainda na manhã deste sábado, a Assembleia Provincial de Sofala comunicou a Renamo que está em contactos com os órgãos centrais ligados a este processo para a devida correção dos nomes dos membros da Renamo. A Renamo ameaçou não tomar posse caso os nomes dos 8 membros não fossem regularizados e de fato fez. E voltamos aqui à análise com os nossos convidados, mas antes deste boicote, eu sei que o Fernando Gonçalves quer ter alguns comentários em relação àquilo que foi a última questão. Não, eu penso que aquilo que nós vamos comentar sobre esta peça está diretamente relacionado com o assunto da despartidização do aparelho do Estado, da função pública. Okay. Eu acho que tenho história suficiente para entender muito bem de onde é que nós viemos, onde é que estamos e para onde é que vamos. Eu penso que nós, até 1990, até a Constituição de 1990, nós tínhamos monopartidarismo. E em que a separação entre o Estado e o partido dirigente naquela altura, que era a Frelimo, era inexistente. Quando entramos para o multipartidarismo, era preciso acomodar militantes da Frelimo, não é? Que, pronto, foram acomodados ao nível das várias instituições do Estado. E essa mentalidade manteve-se. E quando nós olhamos para esta peça, por exemplo, o que é que nos ressalta? É que a Renamo não tem confiança sobre as pessoas que exercem funções na administração pública. E eu penso que isto também, em parte, é a culpa da própria Frelimo. Porque a Frelimo também não fez nenhum esforço para dizer, olha, agora estamos a entrar para uma nova fase, então temos que entrar com novas regras de jogo. Não. Nós sabemos o que acontece nas instituições públicas hoje. O partido é o fator determinante para que as pessoas ocupem determinados lugares na função pública. Não vamos dizer que isto não acontece. Acontece. E eu penso que é uma questão, como foi aqui dito, que é uma questão de ética. A separação entre o partido e o Estado não é uma questão de direito, é uma questão de ética. É como é que aquele funcionário, que é funcionário do Estado, concebe-se a si próprio o que é que ele pensa que está ali para servir, ou a quem é que ele pensa que está ali para servir. Sim. Então, eu penso que este assunto da despartidarização do Estado Essa é uma palavra difícil, não é? É premente, é um assunto de interesse nacional e temos que resolver este assunto. Domingos Rosário, sim, este posicionamento da Renamo de boicotar a sessão é ou não legítima? Bem, eu penso que é legítima, partindo de fato da falta de confiança que a Renamo tem nas instituições e mais do que nunca ainda está no mesmo processo eleitoral. Nós sabemos que a Renamo não aceita os resultados eleitorais
Inclusive, a própria Renamo culpa ainda mais o Conselho Constitucional, pelo fato do Conselho Constitucional ter homologado o resultado das eleições de 2014. Ora, se o Conselho Constitucional volta com todas as provas, bilhete de identidade, o que seja, volta a cometer aqueles erros, eu acho que o Conselho Constitucional também tem larga culpa nisso aqui. Como é que funcionários do Conselho Constitucional, o Tribunal Constitucional que zela pela constitucionalidade, pelo cumprimento da constitucionalidade, não tem funcionários que não conseguem nem copiar os BIs e colocar os nomes. Eu penso que aí há uma coisa grave que existe na nossa administração pública. Renamo, em algum ponto, tem razão a dizer que foi propositado? Bem, se foi propositado, não sei. Eu não posso entrar nesse, porque eu penso que esse é um terreno um pouco escorregadio, em que eu não posso dizer que Renamo tem direito. Eu acho que é interpretativo. Sim, né? Em função agora. A Renamo tem argumentos plausíveis para não aceitar que a sessão vá avante. Se tem 37 lugares, não é? E faltam-lhe 8 dos seus membros, e ela faz os cálculos, porque é preciso entender que a Renamo e o MDM não se entendem, aquilo é óleo e água, não é? Então, a Renamo tem legitimamente receio de que o MDM e a Frelimo possam se coligar, não ter um acordo qualquer e prejudicar a Renamo. E ela tem muita razão nisso. E é aquilo que estamos mais uma vez a dar razão à Renamo quando ela diz que não tem confiança pelas instituições do Estado. E é muito como é que o Conselho Constitucional, que é o órgão supremo de justiça neste país, que tem a última palavra sobre todos os processos eleitorais, pode cometer um erro desta natureza? Copiar do BI para o outro. E parece coincidência. Como é que logo são 8? Então, aí a Renamo quer dizer, os argumentos da Renamo ficam mais sólidos ainda na cabeça deles. Logo 8. Por que logo 8? Por que não são 7, não são 6, não são 5? Que ainda mesmo assim ainda pode dar ainda uma maioria à Renamo. Logo 8. Quer dizer, aí ela tem toda a legitimidade para pensar que de fato, houve algum arranjo por parte do Conselho Constitucional para fazer com que, de fato, a Renamo caia na ratoeira e vá à sessão e ela, de fato, deixe de ocupar ou deixe de eleger o presidente da Assembleia, que é um órgão muito importante. Qual é a pressa? Se está verificado que há erros, não é? Qual é a pressa em avançar para a eleição dos órgãos de direção da Assembleia Provincial? Este é um processo que pode se regularizar. Sim, uma questão de correção dos nomes. E é pior ainda. Naturalmente que era melhor esperar para que essa situação se regularizasse e depois avançasse para o processo eleitoral. O assunto da sexta-feira até hoje ainda não foi resolvido também. É outro problema. Por que o Conselho Constitucional não consegue resolver isso? Ou todo dia 2 não conseguiu resolver isso? Por quê? Precisa de 2, uma semana para fazer correção dos nomes? Será? Analisando todo este processo da tomada de posse das Assembleias Provinciais, como é que ficou a questão da lei, tendo em conta que a investidura dos membros da Renamo acabou acontecendo muito depois das datas fixadas por lei? Fernando Gonçalves. Bom, a lei é inflexível. Eu sei que há aqueles que tomaram posse, não sei se foi quinta-feira ou sexta-feira, e esses, para mim, tomaram posse dentro dos prazos estipulados por lei. Agora, se há outros que tomaram posse depois disso, a lei tem que se pronunciar sobre o que isso significa, né? Mas eu penso que
no interesse da estabilidade do país. Estabilidade do país, acima de tudo. É muito importante, porque tudo que vem a jusante depende da estabilidade do país. Penso que não é o facto de se ter ultrapassado um prazo de em 24 horas que se vão criar ondas sobre isso. Eu penso que se já tomaram posse, ainda muito bem que tomaram posse. Domingos Rosário? Talvez para terminar, e voltando de novo à questão da pressa, depois eu vou responder a sua questão. Eu, sinceramente falando, não sei qual é a função dessas assembleias provinciais. Qual é a função das assembleias provinciais? Sinceramente falando, o que elas fazem? Então, podia-se adiar por uma semana, 2 semanas, até se legalizar essa questão dos nomes em falta, dos nomes mal escritos. E depois, como está-se a dizer aqui, essa tomada tardia de posse dos deputados da RENAMO vem em resultado de um conflito político-eleitoral. Então, se eles não tomaram e tiveram que tomar em função de um acordo, seja de cavalheiros, seja acordo não visível ou invisível entre o chefe de Estado, pronto, ainda dentro do mesmo acordo, podiam tomar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias depois. Indo à sua questão, eu não sei se houve algum deputado que tomaram depois do dia 11, acho que é dia 11, não é? Penso que era dia 11. Dia 11 era data quinta-feira. Sim, eu penso que isso já teve a ver um bocadinho com a própria organização das assembleias, aquelas que ainda não tinham sido tomadas. Foi isso que retardou um bocadinho por mais 24 horas. Mas eu não vejo, não sei, juridicamente, eu já disse que eu juridicamente sou nulo, e não queria entrar nesse terreno de fazer análises jurídicas que eu não as conheço. Então vamos ao intervalo, voltamos com um tema que não é jurídico. A noite informativa sai para um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Até